Então vamos lá, vamos iniciando a nossa live de hoje. Nós estamos iniciando hoje uma sequência de 3 lives sobre este livro, Entre a Pressa e a Pausa, Sentidos para o Lazer e o Ócio. Esse é o meu segundo livro, onde eu aplico a logoterapia ao tempo livre. Então, sejam bem-vindos, boa noite mais uma vez. E depois de um dia intenso de trabalho, nós vamos refletir um pouco sobre esse tempo livre, né? Então, neste livro, nós vamos falar de várias coisas. E nesses 3 dias vamos fazer uma síntese, nessas 3 lives, daquilo que falo no livro. Nós vamos falar, por exemplo, da distinção entre lazer, tempo livre e ócio. O que é um tempo livre, o que é uma atividade de lazer e o que é ócio. Embora sejam palavras muito comuns no nosso dia a dia, são bastante confundidas atualmente, né? Então vamos falar dos diferentes significados de ócio ao longo da história, como se compreendia o ócio. Será que trabalhar, nós vimos quando nós falamos sobre o trabalho, que o trabalho teve diferentes compreensões ao longo da história. Será que o ócio também? Em algum momento o ócio teve mais valor, outro momento menos? Como foi esse entendimento do que é ócio, né? Também vamos falar da disciplina necessária para o ócio. Para ter ócio, nós vamos ver que precisa de educação para isso, educação para o ócio, não é? Então, e as contribuições do ócio para o desenvolvimento da vida interior, não é? Vamos falar um pouco da vida apressada na atualidade, desse estilo apressado, do ativismo, do estresse, confrontando com essa necessidade de tempo livre, de um tempo livre para se reconfigurar, para se preparar para uma nova jornada. Então, entre a pressa e a pausa, nada mais é do que uma reflexão, como o próprio nome propõe. Esse intervalo entre a pressa e a pausa, essa necessidade que temos de pausas diárias, para encontrarmos também sentido para o tempo livre, para nos configurarmos, para nos reconfigurarmos conosco mesmos. Então, vou ler aqui rapidamente a contracapa do livro para nós compreendermos qual é a mensagem central, não é? Então diz assim: considerando os valores cultivados atualmente, ser lento é sinônimo de ineficácia, inutilidade ou estupidez. A rapidez se impõe, tudo tem que ser para ontem. O que se visualiza nas grandes cidades é o movimento apressado de pessoas, correndo desesperadamente de um lado para o outro, desejando que o dia tivesse o dobro de horas, caminhando a passos rápidos, sem saber, muitas vezes, para onde ir. Trata-se de uma corrida desenfreada contra o tempo, aonde o relógio é o comandante. É como se cada pessoa tivesse todos os talentos, menos a capacidade de utilizá-los. Alguns parecem viver como se fossem formigas de um grande formigueiro, trabalhando sem parar. A questão mais importante é: o que tem nos apressado tanto? E uma outra pergunta: aonde essa pressa vai nos levar? Que frutos, que resultados nós podemos ter dessa vida acelerada? Que resultados? Então, é por aí que nós vamos falar nesses 3 dias. Desse valor, dessa validade do tempo livre e desse bom uso, essa eficácia, não é? Então, nós sabemos que nós vivemos
É até um termo interessante. Todo mundo conhece Popeye, o desenho animado de Popeye. Nós vivemos numa cultura Popeye. Ou seja, tipo, Popeye acreditava que o marinheiro Popeye, vocês lembram, né? Olívia Palito, Brutus, daquele desenho. Então, fazendo uma comparação de um desenho que é muito conhecido para nós, né? Popeye achava que a sua força vinha da lata de espinafre que ele ingeria e ali o tornava forte para enfrentar Brutus. Isso que o desenho nos mostrava. Na verdade, a força de Popeye, do marinheiro Popeye, vinha do amor dele por Olívia. Era o amor que ele tinha por Olívia que fazia lutar contra as investidas de Brutus. Serginho está dizendo que não é do tempo dele, ó. É do nosso tempo, sim. Então, nós temos o hábito de compreender que a força vem de fora para dentro de nós, né? Que sempre terá algo de fora a nos abastecer. Que o caminho para a plenitude vem através da aquisição de coisas que estão fora de nós. E isso é um erro, né? Assim como a fortaleza de Popeye era o seu sentimento por Olívia, são as forças interiores que nos fazem potentes. E essas forças interiores, elas são acessadas através do ócio. A nossa inteligência se desenvolve no ócio. É por isso que o ócio era um importante pilar da educação antiga, da educação grega. Era no ócio que se fundamentava a educação. Porque se entendia que precisava-se desse espaço de ócio para que a aprendizagem se consolidasse, né? Então, na educação dos gregos, nós vamos ver de forma muito clara o valor e a importância dada ao ócio, né? Então, finalizando esse exemplo de Popeye, vamos entender que a nossa força, a nossa potência está dentro de nós e ela precisa desabrochar. Esses recursos que estão dentro de nós, elas desabrocham, elas se põem em uso a partir das atividades do ócio. É no ócio que se desenvolve a criatividade, os insights, a sabedoria para resolver as coisas. Então, se uma pessoa só trabalha e não tem ócio, e eu vou já explicar o que é ócio. Ócio não é a mesma coisa que lazer, não é a mesma coisa de ir para um parque, não é a mesma coisa de diferentes atividades que a gente faz no tempo livre. Vou explicar isso, mas nós precisamos compreender que não é a lata de espinafre que você vai ingerir que vai lhe fazer forte, mas é o voltar-se para dentro de si. É o permitir-se o ócio que vai acessar as suas forças interiores, não é? Então, nós vivemos num tempo atualmente, a contemporaneidade, é marcado por práticas desordenadas e confusas. E há aquela necessidade de adotar valores, de adotar práticas que possam ressignificar a nossa vida. Nós vivemos um tempo que o imperativo é o consumo. O que fala mais alto é o consumo. Nós vivíamos num tempo que as pessoas se sacrificavam por um bem maior, havia um gozo pelo esforço, para uma recompensa depois. E agora a palavra de ordem é: consuma, você merece. Consumir. E nós temos o shopping center e os inúmeros paraísos do consumo para nos estimular a consumir cada vez mais. Quando estamos no shopping center, nós estamos num tempo de ócio. Isso você vai saber até o final dessa live. O que é que nós fazemos no shopping center? É lazer ou ócio, né? Então, esse imperativo do consumo, de consumir cada vez mais,
nos faz escravos de bens materiais, nos faz escravos do tempo, né? O tempo, ele passa também por muitas mudanças. Para os antigos, o tempo, eles eram regidos pelos tempos da natureza, né? Eles dormiam quando anoitecia, acordavam quando o sol nascia e faziam as coisas de acordo com o ritmo, com os ritmos da natureza. Era o sino da igreja que tocava. Havia o tempo da colheita, né, das plantações, cada plantação desabrochava num tempo. Havia uma atenção muito grande para o tempo que a natureza expressava, né? Depois veio o relógio, né? E o relógio veio trazer também uma vida marcada pelo cronômetro, uma vida marcada pela corrida contra o tempo, né? Uma aceleração de desejar fazer cada vez mais coisas em menos tempo, né? E essa aceleração, ela nos faz mal porque, assim como há um ritmo para o nosso coração bater, para a nossa respiração, para os nossos órgãos funcionarem bem, há também um ritmo mental, há um ritmo para as nossas forças psíquicas. O nosso corpo, ele precisa também trabalhar num ritmo físico e mental. Quando se acelera, quando se desrespeita desses ritmos, nós começamos a entrar num processo de doentio, num processo que cedo ou tarde vai nos levar ao esgotamento físico e psíquico, né? E o que nós vemos hoje são pessoas divididas entre as inúmeras obrigações profissionais, entre as inúmeras demandas familiares e pessoais e a necessidade de configurar um tempo livre só para si. Então, essa caça aos bens materiais, esse consumismo, aniquila o verdadeiro ócio, o tempo que seria destinado ao verdadeiro ócio. Falta também compreensão, educação, preparo para viver esse ócio. Nós vivemos numa cultura que nós somos preparados para o fazer, um modo de fazer, de agir, mas esse estar, esse refletir, parar, nós não fomos preparados para uma atividade reflexiva. E quando nós paramos, muitos de nós fica que nem barata tonta, sem saber o que fazer, porque não foi treinado para isso. Nós somos treinados para a técnica, para o agir, né? Diante disso, faça isso. Se alguém te dá algo, agradece. Faz assim, faz assado, como se nós tivéssemos um monte de protocolo para cada coisa. Mas não sabemos parar, não sabemos silenciar, né? Então, a gente sabe que 11 meses nós dedicamos ao trabalho e apenas um para as férias. E sabemos que o trabalho está para as férias como o céu está para o inferno está para o céu. Ou seja, se trabalha arduamente, desejando as férias, planejando, comprando pacotes turísticos, às vezes muito caros, fazendo um esforço enorme para gozar aquele tempo de férias, aqueles 30 dias que temos direito no ano todo. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas não sabe o que fazer com esse tempo livre. Também se trabalha a semana inteira para o domingo. E quando esse domingo chega, também não se sabe o que fazer com ele. Ou seja, não se sabe utilizá-lo bem. E o que é utilizar bem? É usá-lo de uma forma que lhe potencialize as energias para a próxima jornada de trabalho. Usar de forma que lhe recarregue, que lhe reabasteça. É verdade, Pedro, também tem muita gente com síndrome de Burnout. Tem muita gente
esgotado, né? O burnout, é aquela síndrome que é como, eu dou um exemplo muito visível, que é do liquidificador quando está queimado. Você às vezes tem um aparelho novinho, em perfeito estado, e quando você liga o motor não tem força, ele fumaça, né? Ele não consegue funcionar, ele só fumaça. Assim é a pessoa com burnout. Ela está ali arrumada, cheirosa, perfumada para o seu trabalho, no ambiente de trabalho, mas a sua mente está esgotada. Ela não consegue, não tem energia psíquica para trabalhar. Há um esgotamento nela, uma dificuldade de produzir, né? Embora ela fisicamente você olhe e ela esteja bem, né? Então tem acontecido muito isso hoje, infelizmente. Nos consultórios de psicólogo e de psiquiatra, nós encontramos também muita depressão e muita ansiedade, fruto desse jeito desordenado de trabalhar e também de viver os intervalos, porque muitos de nós transporta a mesma agitação do trabalho para o tempo livre, para as férias, para o fim de semana, e segue agitando-se sem pausa. E aí vem o esgotamento, né? Se nós precisamos aprender a trabalhar bem, a sermos eficientes no nosso trabalho, nós precisamos usar também o escasso tempo livre que nos é ofertado. Um espaço que nos vai fazer crescer enquanto pessoa, recarregar as nossas energias, fazer desabrochar os dons, a criatividade e a sabedoria para enfrentar os desafios da vida, né? Então, esse transportar a agitação do trabalho para o lazer é muito comum em nós hoje. É como se a gente saísse da roda gigante do trabalho, da roda da indústria, e entrasse na roda gigante do parque de diversões. São muitas coisas que a gente inventa para fazer no fim de semana e seguimos agitados, seguimos cansados. Quantos de nós não chega a segunda-feira ou domingo de noite muito cansados porque não descansou, não viveu um tempo de reabastecimento, não se permitiu, não é? Eu gosto sempre de lembrar o exemplo dos bares no fim de semana. Aquelas pessoas que trabalharam exaustivamente e estão em pleno domingo ali com um som ensurdecedor no pé do ouvido, ouvindo um som num volume altíssimo, né? Normalmente, muitos desses bares calorentos, né? Assim, uma agitação muito grande, e é ali que eles entendem que estão aproveitando o domingo, aproveitando o seu tempo livre, né? Há um frenesi, uma busca de agitação, uma busca como se divertisse, como se ser pessoa fosse viver assim, né? E é necessário essa pausa para essa reflexão, né? Nós não somos máquinas para vivermos trabalhando sem parar, seja nas atividades de trabalho, seja nas atividades de lazer. Se vocês observarem, alguns pacotes turísticos têm tanta atividade que você não consegue nem perceber bem. Você vai para não sei quantas cidades, você pousa aqui e depois já arruma a mala, vai para outros lugares, e você faz um roteiro imenso num tempo bem curto. Eu sei que às vezes as agências fazem isso para baratear o pacote, né? Você faz, tem aí um objetivo, mas a verdade é que isso faz muito mal, não é? E muita gente passa o ano programando as férias, e como você disse, Serginho, passa a semana programando a agitação para o domingo. E ainda chega a segunda-feira e diz assim, vixe, nossa, foi muito chato o domingo, não fiz nada. Então, é esse não saber parar que infelizmente nós vivemos hoje, né?
se nós não reconhecemos limite no trabalho, parece que também não reconhecemos limites no lazer, no tempo livre. Tudo vale, desde que a gente siga agitando-se, né? É tão interessante que esse excesso, ele não é notado. Por exemplo, se uma pessoa definha por causa da droga, do excesso de droga, do excesso de bebida, isso chama atenção. Mas se uma pessoa começa a passar mal, a ficar mal e adoecer por causa do excesso de trabalho, do excesso de agitação, isso parece lícito, não chama a atenção de ninguém. Mas a verdade é que nós precisamos compreender que sem ócio não há desenvolvimento das forças interiores, não há um bloqueio da vida interior, e sem ócio não flui a criatividade, não é? Consequentemente, a felicidade não pode emergir sem esses espaços de ócio. Então, esse livro apresenta a vivência do ócio como uma experiência contrária a essa aceleração tão grande vivida na atualidade, né? É uma experiência de estar voltado para si, né? É um modelo de vida que nós apresentamos aqui no livro, alicerçado em espaços, em pausas, em que se renuncia a esse jeito acelerado de viver que produz tanta desorientação, não é? Uma desconstrução da lógica utilitária e consumista presente na contemporaneidade, que só consegue valorizar a ação, não é? Um modelo de vida nós apresentamos aqui entre a prece e a pausa, alicerçados em espaços de contemplação, em oposição à busca excessiva pela aquisição de bens materiais, que resulta num jeito de viver compulsivo e desordenado e sem pausa, né? Então nós vamos ver esses diversos aspectos que envolvem o uso do tempo livre e esse entrelaçamento com a vida e o conceito de si. Essa unidade que cada pessoa precisa entre o fazer e o ser, né? Então, no primeiro capítulo, nós vamos ver, acho que até já falei, nem vou repetir, falei no início da live do que trata cada capítulo do livro, né? Nós vamos prosseguir aqui, e a cada dia desses 3 dias, nós vamos falar um pouquinho, né? Então, o que seria realmente ócio? E o que não é ócio, né? A gente sabe que quando se fala em ócio, vem a ideia, logo, a primeira ideia errada, de vagar, de estado de quem não faz nada, de preguiça, de ocioso. Mas ócio é diferente de ocioso, né? De ociosidade. Ociosidade realmente é aquele parado, aquele que não faz nada, né? Esse estado, né? E ociosidade, ela é uma palavra indesejada. Ela não deve ser importante para nós, né? Ócio tem a ver com contemplação, com desenvolvimento do potencial criativo. Tem a ver com, por exemplo, apreciar a natureza, estar em silêncio, estar no presente, estar no que acontece no tempo presente, né? O lazer, ele é ligado a entretenimento, ou seja, eu no final de semana tenho várias atividades de lazer. Eu posso estar tomando um café com as amigas, eu posso ir a um shopping center, a um parque de diversões, ao cinema. Isso são atividades de lazer, atividades em que eu me entretenho, em que eu me divirto. O lazer, na verdade, é necessário, tá? O lazer é necessário para a gente conviver, para a gente ficar em contato com as pessoas, né? O ócio não quer se sobrepor ao lazer. Mas a proposta que nós estamos falando é de um ócio
de um tempo em que nós nos reconfiguramos, né? Veja só, ócio vem do grego escolé, que deriva de onde saiu a palavra escola. Olha só. Então, para entender como o ócio é um tempo de aprendizagem, não é? O ócio era tão valorizado antigamente para os antigos que vocês vão ver quando eu falei sobre o trabalho que as pessoas de bem não trabalhavam, elas estavam livres para pensar, elas precisavam ficar livres para o ócio, que era para as atividades superiores da mente, pensar, filosofar, não é? Então era realmente muito valorizado. O trabalho é quem não era para os antigos, né? Então, o ócio sempre se relaciona com experiência e não com atividade. Experimentar o tempo presente. Quando eu estou, por exemplo, apreciando o canto de um passarinho, eu estou ouvindo a música e prestando atenção nela, me deixando levar por essa música, me deixando conduzir. Então, isso é ócio. O ócio na verdade, essa experiência com o tempo presente, no aqui e agora, não é? E o que nós fazemos nas nossas viagens? Nós não vivemos o ócio. Nós nos desesperamos muitas vezes para fotografar, para registrar e para mandar para as pessoas onde nós estamos, o que nós estamos vivendo, e não degustamos aquele momento, não apreciamos, não temos uma experiência com a realidade daquele momento, né? Então, isso é apenas lazer, e diga-se de passagem, um lazer de má qualidade, porque você só registrou para alguém ver e você mesmo não viveu aquilo ali, né? Que normalmente acontece, as pessoas vão à praia e o mar tá lindo, maravilhoso, um sol, e as pessoas pegam seus celulares e põem-se a registrar e fotografar de todo jeito para colocar nas suas redes sociais para que outros vejam. E você que se deu todo o trabalho de ir à praia, você na verdade não esteve lá, você não aproveitou, você não viveu essa experiência de uma coisa tão bela como é a natureza, como é o mar, né? O que é uma experiência de ócio nesse caso? Seria apreciar o mar, estar ali e contemplar o que está acontecendo naquele momento, observar o vai e vem das ondas, observar o movimento, a beleza que o sol, o espetáculo que o sol faz quando reflete na água. Isso sim é uma experiência de ócio. E detalhe, quando você se envolve nisso, quando você começa realmente a se conectar com esse espetáculo que o presente te proporciona, você entra em contato com o teu ser interior, com a tua profundidade, o teu ser profundo, de onde jorra uma fortaleza, uma capacidade, uma sabedoria que é desconhecida ainda, até ser acessada, né? Então, o lazer, mais uma vez, é uma atividade que você realiza no tempo livre. Você vai para o cinema, você vai para o shopping. Shopping é um descanso regulamentado, né? Nas suas pausas você faz essa experiência de divertimento. E é o que está mais em alta hoje, né? O lazer. E existe, inclusive, uma indústria do lazer, que é um investimento altíssimo em cada vez produzir atividades de entretenimento, atividades que ocupem as pessoas nas suas horas livres. Inclusive é uma indústria muito potente que tem faturado muito alto, né? Porque as pessoas não querem parar, as pessoas querem agir, as pessoas querem acelerar, inclusive no seu tempo livre. E aí a indústria do lazer proporciona isso, para que você saia do frenesi do seu trabalho e entre no frenesi do lazer. Que você saia, deixe de agitar-se lá e venha agitar-se cá fora, nos seus domingos e nas suas férias e nos seus
feriados, né? Muito triste isso que nós vivemos, porque nós caminhamos para o esgotamento, nós caminhamos para o adoecimento, e os números mostram esse colapso do humano diante dos desafios de hoje, diante do jeito de viver, diante do jeito de trabalhar, diante do jeito de viver as suas pausas, né? Nós aprendemos muitas coisas valiosas que nos facilitaram a vida, mas desaprendemos a viver, perdemos limites importantes que norteavam, que serviam de base para a nossa saúde mental, para a nossa saúde psíquica, que nos faziam viver bem, ter saúde, sentir paz, né? E entramos definitivamente num jeito acelerado de viver e que não conseguimos mais parar, não conseguimos mais desacelerar, né? O lazer é uma coisa mais recente, surge com a época da industrialização, né? Século XX, e aí vem. Para os gregos, falar de ócio era falar de plenitude, de gozo pelo pensamento, de liberdade, né? E hoje isso está profundamente alterado, como já falei, pelas questões do consumo, por esse império do consumo, né? Então, ócio é visto para os estudiosos do ócio como condição para o desenvolvimento humano. Para o psicólogo mexicano Efraim Martínez, muito conhecido na logoterapia, ele diz que não se voa alto, não se alcança patamares altos na vida sem raízes profundas. E essas raízes são possibilitadas pelo ócio. O ócio possibilita esse enraizamento, esse fortalecimento da vida interior, né? O ócio vincula o ser humano à sua busca de plenitude. Traz um tipo de paz muito particular. O ócio traz uma felicidade, uma alegria de viver, porque me põe em contato comigo mesmo, me conecta de novo comigo mesmo. Ou seja, se eu vivo um dia a dia que me espalha, que me fragmenta em muitas direções, diante das inúmeras coisas que eu tenho que fazer, diante das inúmeras imagens que me chegam, das inúmeras coisas que eu tenho que dar conta, o ócio me reintegra, o ócio me possibilita o reencontro comigo mesmo, eu me rejuntar, digamos assim, me reordenar, né? Então, e aí eu encontro a plenitude, eu encontro a paz interior, essa alegria de viver tão necessária para a gente se manter saudável. Por isso que para os antigos, ócio estava intimamente atrelado à plenitude e à felicidade. Sem o ócio, não havia felicidade para eles, né? Quando eu acelero, eu me desordeno numa busca de alcançar aquilo que nunca alcanço. É como se corresse atrás de algo que nunca vou alcançar, né? Então, seguimos vivendo de um jeito errado e no lugar errado, elegendo e usando mal os recursos, inclusive da tecnologia. Como eu falei, a gente usa para registrar, em vez de viver os momentos que nos são proporcionados, né? Em vez de viver o contato com a natureza, as paisagens lindas, os lugares que vamos, nós estamos mais preocupados em registrar, né? E é a famosa cultura Popeye, da qual falei no início, né? Como se estivéssemos numa zona de conforto, com um rótulo de qualidade de vida. Nós vivemos desse jeito e damos a isso o nome de qualidade de vida. Mas, na verdade, a zona não é de conforto e a vida não é de qualidade. Isso é um grande engano, né? A questão é essa vida alicerçada numa perspectiva de bens materiais, que faz com que a gente entenda tudo errado, faça tudo errado e viva mal, como
acabei de dizer, numa zona que não é de conforto e numa vida que não é de qualidade, nos enganando, não é? E aí eu queria finalizar aqui com uma frase que é um trecho do livro, com um parágrafo que é trecho do livro, que abre o capítulo 1 do livro. É do estudioso, de um grande estudioso do ócio, Victor de Sales. Ele vai dizer assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por viver nem o presente e nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Com essas palavras eu encerro a nossa primeira live sobre Entre a Prece e a Pausa, sentidos para o lazer e o ócio, e amanhã nós daremos sequência a outros aspectos importantes desse jeito de viver hoje e dessa relação com o tempo livre. Agradeço a participação de vocês, a presença, e desde já os convido para a próxima live de amanhã, às 19 horas, segunda live sobre Entre a Prece e a Pausa, sentidos para o lazer